agora já é conteúdo novo, a gente vai ver Renascimento, o ser humano sob nova perspectiva. Mas para a gente entender o Renascimento, a gente precisa ver o contexto em que ele surge. Ele vem no século XV, então início de 1400 até meados de 1600. Ele é pós-Idade Média, então a gente vai ter uma quebra do domínio da igreja para a entrada da ciência e da tecnologia. E junto com essa ciência e com a tecnologia, a gente vai salientar algumas coisas, como a imprensa. Então a gente tem uma velocidade maior de disseminação do que era escrito, disseminação do conhecimento, porque antes era tudo feito à mão pelos monges, demorava muito. Então, com a imprensa, que é essa grafia colocada nos papéis, a gente tem tanto os desenhos quanto a escrita sendo reproduzida com maior velocidade. A gente vai ter também a bússola e a pólvora, que é importantíssimo para as grandes navegações e para o domínio de novos territórios. A gente vai ter conhecimento de novos continentes, a invasão e o domínio da América. Então, se a gente parar para lembrar, o Brasil é invadido pelos europeus por volta de 1500. A gente tem também o declínio do feudalismo, que era da Idade Média. É aqui que se descobre que o Sol é o centro do sistema solar, então se entende que não é a Terra o centro desse sistema solar, e sim a Terra que gira em torno do Sol. Nós vamos ter ainda a valorização do ser humano, é o antropocentrismo, contrário do que acontecia na Idade Média, que era o teocentrismo, a valorização total do Deus, né, e desse ser superior, e não se valorizava o homem. Exemplo disso, a gente vai ter a imagem aqui do lado, que é o homem vitruviano, é uma imagem feita por Leonardo da Vinci, que valoriza esse ser humano e ele faz o homem como uma representação e a tentativa de perfeição desse corpo, colocando ele ao centro de um quadrado e de um círculo ao mesmo tempo. O umbigo é o central e ele coloca essas medidas perfeitas do corpo dentro dessas formas, já nessa valorização do corpo humano. A nudez começa a aparecer, até porque eles vão retomar a antiguidade clássica. Só que a gente vai ter uma mudança de costumes da sociedade, até porque a gente vinha numa época de 1000 anos de domínio da Igreja Católica. Então, para a gente ter uma mudança e colocar a ciência no meio disso, não é da noite para o dia, né? A gente não dorme acreditando no poder da igreja e acorda no Renascimento acreditando totalmente na ciência. A gente vai ter um período de transição e esses artistas demonstram ao longo de mais de 200 anos essa transição, inclusive de tentar entrar nesse domínio da igreja por volta das pinturas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nessa aula. E a Itália é o berço do Renascimento, até porque a gente vai ter o enriquecimento dos comerciantes italianos. A gente tem esses comércios trazendo bastante dinheiro para esses comerciantes e são eles que vão encomendar as principais obras e a gente chama isso de mecenato. Então, é esse investimento dessas pessoas ricas, principalmente comerciantes, que vão fazer a encomenda dessas pinturas para os artistas. Esses artistas, eles vão tomar o que se tinha da pintura na antiguidade clássica e da escultura também, porque o corpo vai ser valorizado, a nudez começa a aparecer, a perfeição do corpo precisa ser mostrada e é uma retomada do racionalismo e do realismo. Então a gente vai ter essa pintura mais como uma fotografia, diferente do simbolismo que a gente tinha na Idade Média, que era apenas para representar as histórias da Bíblia e da vida de Cristo. Já no Renascimento, a gente tem o real e essa racionalidade que é ligada à ciência. A tinta a óleo é descoberta. Primeira tinta a óleo é feita pelo Leonardo da Vinci. Ele mistura o óleo da semente de linhaça com o pigmento, porque antes era usado
a clara do ovo. E a clara do ovo secava muito rápido. Com a descoberta da tinta a óleo, já consegue-se fazer uma mistura melhor dessa tinta. Então, é a partir dela que consegue fazer sombra e luz, que é essa técnica de esfumato ou o chiaroscuro, que também foi desenvolvida por Leonardo da Vinci, mas utilizado por a grande maioria dos artistas dessa época. O quadro que está aqui do lado, de Rafael Sanzio, mostra isso principalmente do efeito que se faz do véu para a sombra que está atrás dela. Ele consegue dar um pouco de profundidade nessa pintura, mas ele não usa linha, a gente não consegue ver uma linha de contorno. Então ele vai esfumando e misturando essa tinta que só é possível a partir da tinta a óleo. Né? Antes, a têmpera, que era feita da clara do ovo, não se conseguia isso porque ela secava com uma velocidade muito maior. Então, o uso da perspectiva, que é essa profundidade, que aqui já dá para ver um pouco, mas a gente ainda vai ver outras pinturas que têm essa representação muito mais clara. E as obras começam a ser assinadas. Se vocês pararem para perceber, até a Idade Média a gente não fala de artista, a gente não cita nome de artistas, porque eles não assinavam as obras, eles não eram importantes. As obras, elas eram representações, então a gente não tinha grande importância desse artista. A partir do Renascimento é que eles se tornam nomes preciosos para a arte. E as principais encomendas vêm desses nomes que a gente conhece até hoje. A gente coloca os principais artistas, as tartarugas ninjas. Né? Vocês vão lembrar disso, que é Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Esses são os principais nomes que a gente tem do Renascimento e foram colocados como personagens das tartarugas ninja. Então fica fácil a gente lembrar. Mas não existiam só eles, tá? A gente tem outros, como Tician, e a gente vai ver mais algumas obras aqui para frente dessa aula também. Só que a gente tem nomes que se destacam, né? Leonardo da Vinci e Michelangelo, podemos dizer ainda que são os dois principais e a gente vai falar bastante deles. Até porque eles foram artistas que também eram cientistas. A pintura começa a ter forma piramidal, então se a gente observar essa obra, ela forma um triângulo, né? A imagem dela, o topo da cabeça até a base, ela forma esse triângulo. E por quê? Porque a pirâmide ou triângulo, ele dá certeza da ciência, é esse racionalismo. Essa forma piramidal, ela nos traz segurança e o Renascimento também traz isso. E ela é simétrica. Se eu partir a obra ao meio, eu vou ter história dos dois lados. Eu consigo fazer a pintura dos dois lados. E essa simetria também acontece porque tudo que é colocado em uma parte da pintura, a gente vai ter na outra também. Um outro exemplo de tudo isso é o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli é um nome importantíssimo do Renascimento que não aparece lá nos personagens da Tartaruga Ninja. Mas a gente precisa também falar dele. O Nascimento de Vênus é uma representação já desse domínio da Antiguidade Clássica, então essa retomada, né? Tanto que a nudez dela representa isso. A gente vai ter a primavera recebendo a Vênus com um manto que vai cobri-la, e do outro lado a gente tem o vento e a aurora. Eles também vêm para receber, então essa primavera é uma mudança de tempo. Então se acredita nessa retomada de uma vida humana que agora é valorizada. A gente, se partir ao meio, nós vamos ter personagem dos dois lados, então essa pintura pode-se dizer que ela é simétrica por causa disso. E ela também vai trazer uma forma piramidal, né? A gente consegue ver essa pirâmide em torno da Vênus, né? A concha como base e a cabeça dela sendo o topo, também nos trazendo a certeza, trazendo a segurança da ciência. Outra obra é de Michelangelo.
Essa obra se chama A Criação de Adão. Ela está pintada até hoje. Se tem conhecimento dessa obra, ela fica na Capela Sistina. Vocês já ouviram falar muito dela, eu acredito. A gente tem Deus e Adão como representação dos seres humanos. E é bem importante a gente pensar em vários formatos dessa obra. Primeiro, que em volta de Deus se coloca como se fosse o contorno do cérebro humano. E é isso que traz a representação da racionalidade, do pensamento, tá? Então a gente tem essa representação da consciência humana em volta de Deus. E o homem, já tendo um Deus mais amigável, porque na Idade Média, Deus era que castigava quando se fazia alguma coisa que era considerado pecado. No Renascimento, já se pode ter uma conversa melhor com Deus. Então, Deus já começa a aparecer como um amigo, alguém que se pode contar. Tem bastante diferença de uma época para outra, de um movimento para outro. E eu quero chamar a atenção de vocês para as mãos. Então, a gente tem dois casos aqui. Acredita-se que já é uma quebra na igreja. Só que, claro, os artistas também eram chamados para pintar dentro da igreja, tanto que essa pintura foi feita na Capela Sistina, que é da Igreja Católica. Só que eles precisavam desse dinheiro, eles não iam negar trabalho. Só que eles já queriam colocar referências do Renascimento, né, que é esse homem que nasce novamente e começa a ter valor, nessas pinturas que eles faziam. Então, as mãos são colocadas dessa forma. Reparem que os dois dedos indicadores apresentam elevação, eles estão apontando um para o outro. Então, a gente pode fazer a leitura de que é Deus criando o homem, mas a gente também pode fazer o contrário, que é o homem inventando esse Deus. A gente tem as duas colocações. Característica de Michelangelo são as mãos, e elas vão ser grande representação da obra deles. A gente também vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas nessa a gente já consegue observar. Então a gente tem uma pintura representando uma história bíblica, mas por outro lado trazendo a racionalidade, e pode ser esse homem criando Deus também, fazendo essa invenção de Deus. Ou seja, já se faz um drible aí da Igreja Católica para se começar a pintar ou a colocar na arte essas questões do Renascimento. Nessa obra, que a gente vê também de Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, a gente consegue perceber a profundidade, o que a gente chama de perspectiva. Então, a gente tem vários planos. Primeiro plano são essas pessoas reunidas aqui na frente, depois a gente vê a escadaria, depois a gente vê as pessoas lá atrás, quase que uma ao lado da outra, só que a gente consegue ver ainda como se fosse esse túnel, várias portas e vários corredores, indo bem profundo. E isso vai acontecer já com a ciência e a matemática e os cálculos que se faz da pintura no Renascimento. Então a gente vai ter essa grande profundidade das obras. Essa obra eu coloquei realmente para a gente salientar isso, que ela representa isso muito bem. Temos outra aqui, que é de Titian, São João Evangelista em Patmos, de 1547. E essa eu coloquei para a gente falar também das questões religiosas. Primeiro, que é uma representação bíblica, né? A gente está falando de um apóstolo de Jesus. Ele parece que está em comunicação com Deus. E a gente vai ter uma curiosidade. Primeiro, que ela também traz esse triângulo, essa pirâmide que representa a certeza. E segundo, nós temos aqui como se fosse o anjo. E por isso que eu digo que já se coloca dentro das histórias bíblicas um pouco dessa antiguidade clássica e do Renascimento, tentando fazer com que a igreja não descobrisse isso, né? Então, esses estudos são feitos depois. Por quê? Porque esse anjo foi pintado com asa. Só que isso não fazia parte da Igreja Católica.
E o que é esse anjo? Na verdade, ele não é um anjo, ele é Cupido. A gente tem mais de um, né? Vou colocar aqui para vocês observarem bem agora. Nós temos vários e é a representação dos cupidos. E o Cupido, ele é da mitologia grega. Então, ele é essa busca da antiguidade clássica sendo colocada sem que a igreja percebesse, né? Então, os artistas estão realmente colocando essas personalidades para introduzir um pouco da racionalidade da antiguidade dentro das obras. Agora a gente fala um pouquinho de arquitetura. Não vai mudar muito o que a gente viu na pintura. Então, a gente tem a forma piramidal, buscando essa perfeição também. Simetria, a gente tem história dos dois lados, se partir isso no meio. E a retomada do clássico, a valorização do corpo, essa perfeição que é da antiguidade clássica. Nessa obra, eu queria que vocês reparassem bem o movimento e a suavidade da roupa, do tecido que está amontoado, sendo que é tudo feito em mármore. E Michelangelo conseguiu colocar essa suavidade. Parece que se a gente passar a mão nesse tecido, ele vai ser suave e macio, mas ele é feito de mármore. O nome dessa obra é Pietà, é piedade, que é o sofrimento de Maria ao ter Jesus no colo. Então a gente consegue ver ainda muita história bíblica da igreja, que é a representação da Idade Média, mas já com características do Renascimento, justamente por essa transição que vai acontecendo aos poucos, não é de um dia para o outro. E também de Michelangelo, a gente tem Davi, né? E Davi se preparando para Golias, porque é uma história que vai retomar esse corpo humano. A nudez começa a aparecer com bastante frequência e aqui se mostra essa escultura de frente e de costas, todos os detalhes. E eu trouxe uma referência para vocês terem noção do tamanho dessa escultura, porque ela tem quase 5 metros de altura. Então, observando essa imagem agora, vendo as pessoas e a estrutura que foi colocada do lado para poder se fazer a manutenção dela, a gente consegue ter a dimensão que essa obra tem. Por isso que a mão, ela olhando assim de frente, ela parece ser um pouco maior do que o corpo. Só que Michelangelo, usando toda a sua ciência e sua matemática, fez isso já pensando na altura das pessoas que vão observar essa escultura do chão. Então, quando se olha essa escultura, a mão vai ficar proporcional ao corpo, já que ela tem quase 5 metros de altura. Se a mão seguisse o padrão normal, quando a gente visse ela de baixo, parecia que ia ser menor. Então, como eu falei antes, Michelangelo ele usa e abusa desse formato das mãos para colocar referência da sua ciência e da sua matemática, né? Então, ele era um gênio pensando em todo esse cálculo anatômico. E também falando em anatomia, a gente consegue perceber os estudos que ele tinha nos detalhes. Então, unha, dobra de dedo, ele fazia bastante estudo do corpo humano para poder expressar isso nas suas pinturas e nas suas esculturas. A gente vai ver bastante perfeição a partir disso. A mão traz também essas veias, essa circulação, as juntas. Esse estudo dele vai ser expressado com bastante firmeza e certeza nas esculturas e nas pinturas. A gente consegue ver isso nos músculos, nas costelas também. Agora, falando de arquitetura, a gente tem uma negação ao gótico, ou seja, novamente a contraposição à Idade Média, e se busca um pouco mais de simplicidade, porque o gótico era muito enfeitado, mas não deixando de ter a perfeição. Simetria, se eu partir isso ao meio, eu vou ter o mesmo estilo arquitetônico dos dois lados, e as retas também vão ser retomadas, inclusive os estilos das colunas e dos arcos, tanto do grego quanto dos romanos, vai ser colocado nessa arquitetura.
E ele tem esse espaço compreendido de todos os ângulos, então de qualquer lugar que eu olho, eu vou ter essa realidade da arquitetura do Renascimento. A gente tem como principal referência a cúpula de Brunelleschi. Brunelleschi foi o mais famoso arquiteto do Renascimento. Na Itália, em Florença, ele fez essa cúpula da igreja Santa Maria del Fiore, e ela é feita de tijolos e ela não usa nenhuma estrutura para segurar isso por dentro. E até hoje não se sabe exatamente como ele construiu, mas os tijolos eles têm um encaixe que um vai segurando o outro. Ela é gigantesca e depois ele jogou fora todo o seu projeto. A gente tem aqui um pedaço meio riscado, rasgado, mas é pouco do que sobrou, já que não trazia referência de como ele fez. Tudo que ele usou nos seus cálculos matemáticos e de arquitetura, ele jogou fora para não ser copiado. Então, até hoje, não se sabe ao certo como Brunelleschi fez essa cúpula. Se vocês observarem esse laranja, é tudo tijolo e ele só tem um encaixe um no outro. Ele não usa concreto, ele não usa ferro e ele não usa nenhuma base por dentro. Então, é uma arquitetura fantástica e por isso ele ficou como o nome mais importante da arquitetura do Renascimento. A música, ela é polifônica, ou seja, tem mistura de vozes e os corais começam a agradar os fiéis nas missas. Lembrando que a gente ainda tem as missas como centro importante. O império, o reinado começa a participar disso, então a arquitetura das igrejas começa a ter um espaço especial para esse império assistir às missas, e a gente vai ter a mistura nos corais de contralto, soprano, tenor, baixo, que depois vai dar referência para a música do barroco. A escrita musical deixa de ser em tetragrama e começa a aparecer em pentagrama, que são 5 linhas com 4 espaços, e a gente tem o uso dos conjuntos instrumentais, lembrando que na Idade Média só era permitido o órgão. Agora já começa a se misturar o que era chamado de música profana dentro das igrejas. Então já tem essa mistura. E é aqui que os anjos, ou os cupidos, né, que era da antiguidade clássica, começam a trazer a harpa, que também é dessa antiguidade, a flauta e outros instrumentos. Então começa a ser introduzido na igreja os instrumentos que eram considerados pecaminosos ou profanos. O teatro, a gente vai ter ele totalmente diferente do teatro medieval. Ele não tem mais um caráter religioso. Ele traz o lado cômico, né? O drama e o cômico. A gente vai ter os principais países com o teatro: a Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. Lembrando que na Inglaterra é a época da Era do Ouro inglesa, então a gente tem Rainha Elizabeth. E como a Rainha Elizabeth gostava muito de teatro, ela começou a financiar esse teatro, e por isso a gente tem uma época chamada de teatro elisabetano. E nessa época do teatro elisabetano, Shakespeare é o nome que mais vai se destacar. Shakespeare é o primeiro a conseguir misturar o drama e a comédia no mesmo na mesma peça, na mesma encenação. Então a gente tem ele como o principal nome do teatro elisabetano. Esse teatro fica conhecido como comédia dell'arte e ele até hoje é utilizado, é feito encenações principalmente na Europa, sobre os personagens que existiam na época. Eles usavam personagens fixos. Então, a gente sempre tinha os Zani, que eram os empregados, os Veques, que eram os velhos e representavam as pessoas de alto poder, e os Enamorates, que eram os jovens que se apaixonavam, tanto os homens quanto mulheres. Os nomes mais comuns eram Isabel e Horácio para esses namorados. Só os Enamorates que não usavam máscara, todos os outros usavam máscaras para as representações. Eles tinham um caráter bem tradicional e até hoje, se a gente parar para pensar no carnaval brasileiro, por exemplo, a gente ainda tem o Arlequim,
a gente vai ter personagens que era da comédia dell'arte. A Arlequina, que hoje é feminina, ela é uma representação dos Zani, que eram os empregados, né? O Arlequim, que era um personagem masculino, hoje é representado, que vocês vão conhecer mais como a Arlequina, que ela era nada menos do que a empregada do Coringa, no último filme que ela tenta se desvincular, mas ela tinha que seguir as ordens dele. Então é uma representação desses personagens da comédia dell'arte desde essa época do Renascimento. Finalizamos o nosso conteúdo aqui de atividade, deixo todas da aula 6, das páginas 53 e 54. A gente vai fazer a correção e tirar as dúvidas no dia 15, às 9 horas. Vejo todos vocês lá. Beijinhos, professora Andresa, e até a próxima!